Fala, linguagem, voz e audição. É o papo de agora com essas duas profissionais que eu convidei aqui. São a doutora Maria Tereza Montenegro e a doutora Lorena Ibiapina, que são fonoaudiólogas e vão responder várias perguntas das nossas mamães que nós recebemos aqui via direct. A primeira dela, vamos começar logo com nossos filhotes pequenininhos, né? Começa aquele período de balbuciar, que a criança, sei lá, com alguns meses já começa a ficar começar a emitir sons. A partir de que período a mãe deve esperar que a criança já emita algum tipo de som e se ela não emitir pode ter algum tipo de preocupação? 6 meses ela tem que balbuciar, até 6 meses. Pode ser antes, mas com 6 meses ela tem que balbuciar. Tá? Pode ter uma regressão desse balbucio se a criança tiver perda auditiva. Então, tem que prestar bastante atenção se a criança está falando as primeiras palavrinhas com 1 ano de idade. Tá? Então, com 1 ano, a criança já deve começar a falar? Com as primeiras palavrinhas, tchau, mamãe, água, mamãe, do jeito que ela falar. Mas tem que começar a falar 1 ano, 1 ano e 2 meses. Tá? É importante que ela fale. Se ela não falar, com 2 anos ela tem que falar frasezinhas pequenas, quero água. Então, se ela não tiver nesse processo, é bom levar no neurologista para descarte de qualquer outro, se tiver algum outro problema. Doutor, e assim, existe muito, eu já ouvi várias mães comentando, nossa, mas esse menino não fala para não dar recado, ou ele é muito esperto e tudo, é ativo, quando ele precisa ele fala. É possível, por exemplo, que em algumas situações, tipo, é muito comum, primeiro neto, né, primeiro filho, na hora que a criança precisa de alguma coisa, um monte de gente está ali para ajudar e ela não tem a necessidade de se expressar. Tipo assim, a gente recebeu aqui uma pergunta de uma mãe que a filha está com 2 anos e quando ela quer alguma coisa, ela aponta, ela não fala. Será que é porque ela tem algum problema na fala ou porque ela tem tudo ao alcance da mão? A questão também da superproteção, né? Como você Isso acabou de falar. Pode acontecer, sim. Interfere demais no desenvolvimento da linguagem. Então, essa questão de superproteger a criança vai interferir. Né? A criança ela vai se sentir sem necessidade de falar. Se já ela apontou, a mãe já deu, então por que falar? Ela não tem essa necessidade. Então, como é que a gente lida? O bom é diagnosticar. Ela não está falando com 2 anos. Não está falando com 1 ano e meio, não está falando nada. O bom é diagnóstico, neuropediatra, tá? Ou leva para o otorrino primeiro, se tiver algum problema de audição, aparelhinho auditivo, se tiver feito o teste da orelhinha ou se não tiver feito o teste da orelhinha, tá? Importantíssimo o diagnóstico. Então, assim, a mãe não deve esperar até 3 anos, porque um tio falou com 4 anos, não deve esperar. Ela tem que ter o diagnóstico. Então, tem neuropediatra, tem otorrino para ver a parte auditiva, se está tudo normal, aparelhar rápido, tudo que for feito precocemente. Se for uma criança autista, ela não fala com 1 ano de idade, 1 ano e meio, ela pode começar a falar e retrair essa fala, ou então não falar. E se for, tem que ter um tratamento precoce. Quanto mais precoce, melhor, né? Para limitar os sinais mais fortes. Então, assim, o diagnóstico é tudo na vida da criança e nossa também, né? Com o diagnóstico a gente pode fazer todas as intervenções e seguir. Agora pode não ser nada, pode ser só mimo mesmo. Pode ser só mimo. Mas nessa de pode, não pode, a gente com diagnóstico é mais tranquilo. Vocês já receberam pacientes com essa situação? Já, vários. Já, né? Eu atendo autista leve, então começo a falar com 3 anos e tudo. Muitas mães levaram antes para o neuropediatra. E daí deram o diagnóstico e aí, começou claro, o tratamento. como todo diagnóstico, eu não estou dizendo cedo, que todas as crianças com 3 anos, que não falam com 3 anos, são autistas, pelo amor de Deus. Eu estou falando que pode ser. E as que não levaram, ficaram esperando falar e não fizeram um tratamento precoce. Né? E isso prejudica bastante o desenvolvimento. É bem comum, né? No consultório, a gente recebe, as mães estão levando um pouco mais cedo. 1 ano e 2 meses, 1 ano. Está melhorando. Já está melhorando, mas por conta também da cobrança do vizinho. Seu filho ainda não está falando, será que não está tendo alguma coisa? Às vezes a avó fala, o tio. E aí elas já estão vindo. E também pelas preocupações de questões do autismo.
É a primeira vez que eu ouço que um pitaco pode ser benéfico, nesse caso de ficar Sim. perguntando e despertar para a mãe que é importante levar. Vamos então, atrás do importante. diagnóstico, é muito importante. Tá, a criança não fala, leva onde? Fono, otorrino? Olha, se levar para o otorrino, pediatra. ele vai indicar para o neuropediatra. O pediatra vai indicar para o otorrino, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar, se eu não falo, eu não estou tendo a entrada da audição, eu não estou compreendendo nada, eu não estou entendendo, eu não estou ouvindo nada. Então, eu não estou reproduzindo. Sim. Primeira sim. coisa que a gente pensa é a audição. Então, o neuropediatra, tanto quanto o otorrino e o neuropediatra, eles descartam a audição. Se tem perda auditiva. Se tem perda auditiva, tratar. Perfeito. Próxima pergunta. Eu acho que meu filho não fala porque ele tem preguiça. Faz sentido isso? Não. Não? Tipo, ele... A não ser que ele seja bem mimado e ele não queira falar porque tem um irmão que fale por ele, tem a mãe que fale por ele. Mas criança não é preguiçosa. Não existe preguiça em criança. Eu estudei bastante isso no meu mestrado, tá? Sobre processamento auditivo central. E eu queria saber se era preguiça. Né? Então eu fui bem a fundo disso. Criança quer aprender. Criança tem vontade de aprender. Né? Ela cai, ela levanta, ela pega. É nato então, essa criança dela, que né, tá, doutora? é nato dela. Se essa criança está parada e não está aprendendo, está com problema de aprendizagem, tem que fazer o diagnóstico. Entendeu? Então pode ser sim. Pode ser até alimentação, pode ser tanta coisa. Entendi. Doutora, crianças que não são capazes de seguir ordens simples, por exemplo, algumas vezes o pai fala, olha, vamos arrumar essa bagunça, às vezes a criança não responde àquele estímulo. Às vezes a mãe pode ficar na dúvida, será que ele tem algum problema de audição? Será que Pode é desobediência mesmo? Pode ser a criança não responder esses estímulos? Pode ser auditivo, pode ser neurológico, pode ser... Tanta coisa, Tanta né? coisa. Porque assim, mas às vezes ele responde. A mãe protege muito, porque protege mesmo, né? Ela diz, quando eu chamo ele, mas ela está na área da visão dele. Mas quando chama de costa, ele não vê. Mas ela não faz assim, ela faz, ei, vem. Entendi, Entendeu? entendi. E aí pode ser uma perdinha leve. A gente não tem deficiência visual leve, né? Pode ser só uma... Pode ser levinha, pode ser moderada, pode ser severa, pode ser profunda. Ou algum problema neurológico. Por isso que eu digo, vamos fazer. diagnóstico. Pais que imitam os filhos ou que falam com vozinha de criança. Vamos lá, doutora. É tão lindinho. Ai, esse amor, que coisa gostosa de mamãe, isso aqui. É ruim isso? É ruim. Esse denguinho que a gente faz. Esse denguinho, ele acaba que é um pouco ruim pela questão da idade, né? Uma criança com 3 anos, a partir dos 3 anos, a gente não deve mais usar essa fala infantilizada. Então, o que isso acontece? Isso vai ser ruim para o desenvolvimento, né, da fala dele. Não está mais naquela faixa etária, aquele tipo de fala para aquela criança. Então, assim, antes de 3 anos, a gente pode falar infantilizado, depois dos 3, ou então era bom de jeito nenhum? Não, eu acho até bom falar de infantilizado. É bom falar. Tem uma linha da psicologia que fala que é uma mamãez até. A mamãe ama. Ai, adorei. É uma Amei mamãez. A mamãe ama, a mamãe adora, parece, a criança gosta. E fala, não, porque ela é cantada. Então a criança, quando você fala assim... Cadê o amor da mamãe? Ela sorri. Cadê esse aqui? Isso pode. Isso é mamãez. Isso é mamãez. Eu sou bilíngue. Tem uma linha que defende o mamãez e até... Mas quando a criança começou a falar e tudo, você tem que falar correto, porque ela vai repetir. Né? Tudo que ela escuta, ela vai repetir. Entendi. Então ela tem que aumentar o vocabulário dela, que é bom para o desenvolvimento da linguagem. Então faz sentido, por exemplo, que a criança está ali e ela fala, ai, dá o biscoito. Aí a mãe fala, você quer biscoito, filho? Igual. Não, bebezinho sim, mas grande não, 3 anos não. 3 anos já é grande. Ela está falando, já é biscoito. Já tem que... É biscoito. Nesse caso, como é que a gente deve proceder? Eu ouvi uma vez uma psicóloga falando assim, não, você não deve corrigir, você deve falar a palavra que aí ele percebe. Tem algum sentido isso? Ou porque são linhas, né? São linhas, são escolas. A gente é fonoaudiólogo, né? Nós não somos fonoaudiólogos. Então, o que a gente fala? Como profissionais. A gente fala biscoito, filho, tá? Não é bicoito, é biscoito. Se isso continuar, ele estiver trocando na fala, como cebolinha, né? Que você falou. Se ele estiver trocando, aí você tem que fazer exame auditivo,
ver a parte neurológica, processamento auditivo, central, para ver como é que está. Tudo isso. Ótimo, daqui a pouco a gente volta porque a gente vai falar sobre gagueira, sobre dislalia, sobre uma série de outras dúvidas. Porque agora, gente, vamos falar de adoção. O ato de adotar uma criança órfã é um dos mais nobres. Eu fui conversar com a Luciênia Pinheiro, que contou pra gente que isso, infelizmente, ainda envolve uma série de preconceitos. Olha só. Mamães, a Luciênia Pinheiro é psicóloga, é mãe por adoção de 4, né? 4 bênçãos na vida dela. E ela criou, de uma forma muito didática, uma série de vídeos que eu fiz questão de trazer para o programa e passar para vocês, para que fique bem fácil e bem didático mesmo, ela também é professora, de a gente passar essas informações relativas à adoção. Então, a partir de agora, a gente vai fazer uma série que fala sobre preconceitos na hora de adotar. O primeiro deles que eu queria saber de você, Luciênia, é com relação a casais homossexuais. Esse é um preconceito grande que a adoção enfrenta? Sim, Aline. E antes eu não podia deixar de agradecer esse espaço dentro do programa Papo Mãe. A gente sabe que existem muitos programas que falam de maternidade, de paternidade, mas aqui no Piauí a gente tem esse bem especial que abre assim uma janela, um portal para a gente falar sobre esse tema tão importante que é a adoção. E nessa série a gente vai discutir os preconceitos. E uma forma de a gente superar as barreiras que levam a gente a constituir a nossa família por meio de adoção ou ampliar a nossa família é desconstruir os preconceitos. E isso é um preconceito ainda muito frequente na nossa sociedade, a adoção por casais homossexuais. Muitos, né, que são casais homossexuais nem acreditam que sejam capazes de constituir sua família por meio de adoção, mas fiquem sabendo que já é lei, né? A lei, tem uma lei que resguarda todo casal que tem uma estabilidade, que tem um contrato, né, de relacionamento para passar por todo o processo de adoção e também adotar uma criança. São esses casais que adotam crianças com mais de 5 anos. E nos abrigos, Aline, no Brasil, são essas crianças que ficam mais tempo e que têm menos chance de ser adotadas. Então, eles começam a romper esses preconceitos e aí todos os grupos de adoção tentam sempre, né, estimular a adoção para essa forma de constituição familiar, porque só quem ganha é uma criança que tem essa oportunidade de viver em família, de desenvolver um percurso acadêmico na escola que o abrigo não permite, né? A gente sabe que acontece assim, Aline. A criança é abrigada. Se ela não for adotada até 12 anos, ela vai para um outro abrigo. Lá ela fica dos 13 aos 17 anos. Então, se não tiver uma pessoa solteira, um casal homoafetivo, um casal hétero que vá romper esse ciclo, essa criança passa toda a existência sem ter uma oportunidade de se desenvolver, de ter uma profissão, de construir sua cidadania, de estar se inserindo na sociedade. Muito bem, muito esclarecedor. Então, você acompanha com a gente os próximos programas que a gente vai falar sobre vários preconceitos que a gente vai destruir, procurar pelo menos, né, desconstruir esses preconceitos para que mais crianças, como você bem falou, possam receber uma boa noite, um bom dia e uma vida ressignificada. Ai, que linda, Luciênia, que bom trazer essas informações, como é bom a gente contar essas histórias de crianças que moravam em abrigos e orfanatos e agora tem um lá. Próximo bloco a gente volta para falar mais sobre o nosso Papo Mãe de hoje. Até já!